Olá, eu sou o professor Xavier, esse aqui é o meu canal Teodidatas, segunda-feira de manhã, começando a semana com o estudo de um salmo. E o salmo da vez é o Salmo 36. E o título que eu dei para este estudo é O Louvor de um Verdadeiro Servo de Deus. Então, vamos passar a leitura do nosso salmo, o título inspirado, Salmo de Davi, servo do Senhor para o músico mor. E aí o primeiro subtítulo, o subtítulo que eu dei, 1. Descrição da impiedade do homem ímpio. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom. Não aborrece o mal. 2. Deus é louvado pela sua benignidade. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. 3. A benignidade de Deus beneficia os justos. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. 4. Breve menção à separação escatológica. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Amém. Então, esse é um salmo em que Davi está abrindo seu coração na presença do Senhor como um servo verdadeiro, como um servo, aqui verdadeiro é tanto no sentido de um servo autêntico, um servo que age como Deus espera, quanto no sentido de sincero, né? Como um servo que realmente não tem reservas diante do seu Senhor, que não esconde aquilo que está no seu coração. E é muito interessante o contraste que nós podemos notar aqui neste salmo. Nós começamos com a descrição da impiedade do homem ímpio, e depois nós vamos ter o louvor a Deus pela sua benignidade e a menção de que a benignidade de Deus beneficia os justos. Mas o que nós temos aqui é o início, a antecipação de um contraste entre justos e ímpios. E isso porque Davi está como que preparando aqui o caminho para o salmo seguinte, para o salmo 37. No salmo 37, esse contraste escatológico, que é apenas antecipado, que é apenas mencionado brevemente aqui na última porção do salmo 36, o salmo 37 ele vai ser basicamente sobre esse contraste escatológico. E aqui Davi está como que preparando o caminho, e ele começa descrevendo a impiedade do homem ímpio. Mas antes de fazer isso, ele mostra como a impiedade dos ímpios lhe afeta, né? Como as impiedades dos ímpios é algo que é pesado para Davi, né? O verso 1 ali deixa muito claro. A transgressão do íntimo diz no meu coração, a transgressão do ímpio, diz no íntimo do meu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Davi, como um homem segundo o coração de Deus, ao olhar o caminho do ímpio, se lamenta, né? E ele se lamenta não porque o ímpio pratica o mal, ou porque o ímpio vai ser condenado, todas essas coisas são motivo de consternação. Mas Davi se lamenta porque o ímpio não rende louvores a Deus, porque o ímpio não se consagra a Deus, porque o ímpio ofende a própria santidade e a soberania de Deus. E é por isso que o contraste que Davi estabelece aqui é com a benignidade de Deus. É o caminho do ímpio contrastado não exatamente com o caminho do justo.
O contraste entre o caminho do ímpio e o caminho do justo, nós vamos perceber no salmo seguinte, no Salmo 37. Aqui, Davi contrasta o caminho do ímpio com a benignidade de Deus. Ele começa louvando a Deus pela sua benignidade, né, nessa segunda porção aqui, e ele avança dizendo que a benignidade de Deus beneficia os justos. Claro que esse benefício ele tem, de forma muito forte, uma conotação escatológica, né? O principal benefício e a principal esperança do justo é estar permanentemente, eternamente na presença do seu Deus. Mas também a benignidade de Deus beneficia o justo porque ele experimenta a paz que excede todo o entendimento presentemente quando se sujeita a Deus e a sua boa vontade. O verso 9 é muito interessante, porque aqui no verso 9 nós temos Davi afirmando que em Deus está o manancial da vida. E aí nós poderíamos, obviamente, lembrar das palavras de Jesus, né, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, lá com a mulher samaritana. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, antes a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus lá no capítulo 7 do mesmo Evangelho de João, quem tem sede, vinde a mim e beba, porque, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, Deus é esse manancial de vida, né? Em Deus está o manancial de vida, e na perspectiva do Novo Testamento, nós compreendemos, né? Nós chegamos à compreensão de que esse manancial de vida do qual Davi está falando aqui é o próprio Espírito Santo concedido àqueles que creem, que vai jorrar a vida de Deus do interior. Mas para que essa vida de Deus jorre do nosso interior, nós precisamos realmente compreender como nos aproximamos de Deus e como experimentamos da sua vida e da comunhão com Ele. Esse não é um dos temas deste salmo, exatamente, mas em diversos dos salmos anteriores nós temos enfatizado e procurado compreender aquele aspecto profundamente existencial da vida humana ganhando sentido apenas em Cristo e na sua cruz. Então, em meio às aflições da vida, em meio às angústias da vida, em meio às privações e às perseguições, nós podemos nos voltar para Deus, nós podemos nos identificar com Cristo na sua cruz, e aí nós realmente experimentamos a vida de Deus que está em Cristo. Participamos da morte de Cristo, obviamente não se trata nesse sentido de uma participação literal, participamos da morte de Cristo para também participar da sua ressurreição. A vida do Espírito nos é comunicada. E é claro que isso tudo só é possível em Cristo. Na segunda parte do verso 9, até aqui eu estava analisando a primeira parte, né? Na segunda parte do verso 9, na tua luz veremos a luz, nós temos a repetição de uma frase que já foi encontrada no Salmo 35, e ali eu já mencionei, né, a clara alusão, né, a clara remissão que nós temos aqui ao raciocínio que Paulo estabelece em 2 Coríntios 4, 6. Na verdade, ali Paulo não está exatamente mencionando estes salmos, mas Paulo está fazendo uma alusão ao próprio relato da criação em Gênesis, e disse Deus, haja luz e houve luz. E aí, claro, a gente pode juntar Gênesis 1 com o Salmo 35, o Salmo 36, e aí a gente tem o argumento de Paulo em 2 Coríntios 4. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A luz de Deus na qual nós vemos a luz é a face de seu Filho Jesus Cristo, que nos revelou toda a glória, toda a graça, todo o amor, toda a verdade de Deus Pai. E é por isso que apenas na luz de Cristo, na face de Cristo, é que nós podemos ver a luz de Deus. E aqueles que estão em Cristo experimentam do seu interior um rio de água viva fluindo para toda a eternidade. E
o importante é a gente notar que Davi, então, né, só retomando para nos encaminharmos para o final, este é um salmo bem curtinho, Davi estabelece o contraste da impiedade do ímpio não com a justiça do justo. Ele vai fazer isso no salmo seguinte, aqui já estou preparando o estudo do próximo salmo. Davi estabelece o contraste da impiedade do ímpio com a benignidade de Deus. É como se Davi estivesse dizendo assim: se o ímpio soubesse como Deus é bom, como Deus é benigno, ele abandonaria a sua iniquidade, a sua impiedade e se voltaria para Deus. E Davi louva a Deus pela sua benignidade, e Davi também afirma que a benignidade de Deus beneficia os justos. Ele, como um justo, experimentou isso ao longo da sua vida. E aqui, a partir dessa ligação que eu procurei estabelecer entre o Salmo 35, entre o Salmo 36, desculpe, e o Salmo 37, no Salmo 37 nós vamos verificar que Davi se posiciona na sua velhice, né? Fui jovem e agora sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão. Esse é um dos versos lá do Salmo 37. E se há de fato essa correlação, né? Se a parte final do Salmo 36 prepara caminho para esse tom, né? Esse tom de contraste entre o ímpio e o justo, ou entre o justo e o ímpio, no Salmo 37, então nós podemos cogitar aqui. Não existe qualquer evidência interna do Salmo 36 que ele seja da velhice de Davi, mas a evidência no Salmo 37 é muito presente. E fazendo essa ligação, nós podemos então também postular, também imaginar que este é um salmo referente ao final da vida de Davi, a velhice de Davi, juntamente com o Salmo 37. Bom, esse é o estudo do Salmo 36. É o salmo, é o louvor de um verdadeiro servo de Deus, é aquele homem que louva a Deus pela sua benignidade e que se aparta do mal e que lamenta a impiedade que há no mundo, não com juízo, mas com misericórdia, com amor. Esse é o verdadeiro coração de um servo de Deus, esse é o coração de um verdadeiro servo, de um verdadeiro cristão. Eu espero que isso tenha ficado claro ao longo deste estudo. E eu também espero que esse estudo, esse vídeo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo e de deixar o seu comentário. Isso também é sempre muito importante. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.